Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos também para fazer um teste e, e com certeza podermos compartilhar um pouco a mensagem para todos. A mensagem ela diz respeito à mente, ao tratamento da mente, aos problemas que têm destruído a vida de muitas pessoas. A gente vai falar mais especificamente para jovens, mas a mensagem ela é para todo mundo. A gente tem um foco aqui de jovem, mas a mente é igual para todo mundo. A diferença é que os jovens são mais jovens, só isso. Então, convido a todos para participar. Estamos fazendo o teste, porque de uma outra vez nós tivemos um travamento e saímos fora do ar. Espero que não, né? Então a gente está testando para ver se está funcionando. E vamos aproveitar para a palavra do Senhor desta noite. Você precisa realmente pensar que a sua mente precisa renovar. O que a gente vê, essa geração é uma geração que tem sido destruída pela sua mente. O número de depressão, de pessoas em desespero, com mágoa, com revolta, especialmente suicídio, ele tem desgraçado a vida de, não só de cristão, mas tem desgraçado a vida de muita gente. De uma forma que é uma estatística maldita, que tem destruído mesmo, tem sido assim um elemento na sociedade. Aí a pergunta é onde está o problema? E onde está a solução? A gente tem que detectar o problema e detectar a solução, assim como quando se vai ao médico, descobre a origem do problema, ó, aqui está o problema, aí tem a solução. A mensagem, eu digo que ela é impactante. Ela tem que mexer conosco, tem que mexer com a nossa maneira de pensar, e a gente tem que imaginar que a libertação da mente ela é uma bênção quando nós tomamos posse dela. A primeira coisa que você precisa entender, o que acontece? Essa é a maior batalha que o ser humano enfrenta, é a batalha na sua mente. Há uma batalha na sua mente. E se você não entender isso, fica mais difícil você identificar os seus problemas. Você precisa entender que o que você está tendo, por isso que tem essas reações, a depressão, a automutilação, o desejo de suicídio, muitas vezes a tentativa e até a consumação do fato, né? Então o que a gente precisa ter em mente? É que há uma batalha na mente. Muitos têm problemas, mesmo sendo adolescentes, né? Têm problemas, né, com imagens que vêm da sua infância. Outros coisas mais recentes, problemas mais recentes. Outros até estão com a mente sofrendo com coisas que ainda não conseguiram. Está desejando ter algo na vida, ser alguém, ter aí a sua própria independência e não conseguiu isso ainda, né? Então isso também é motivo para desespero, enfim, né? Você tem que vencer essa batalha. Muitas pessoas estão perdendo a batalha. E quando perde a batalha, tira a vida. A pessoa chega num ciclo no fim da linha. Ela se considera no fim da linha. A gente tem que fazer uma escolha na vida, tudo na vida. Ou você vai sofrer com uma mente escrava, ou você então vai aprender que você precisa mudar a sua mente. Então é uma coisa que é, você não pode, de maneira nenhuma, se render. Você não pode desistir. Não tem como desistir. É a pior coisa que tem na vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Se você ouvir, se você colocar em prática, se você procurar realmente sair daí da situação em que você está. Esse texto de Romanos, ele fala que, né, para você não se amoldar ao sistema desse mundo, é Romanos 12, 2, né? Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece? Você tem que entender, compreender que as coisas no mundo, ela
ela tem uma forma hoje. E mesmo sendo um lugar onde nós vivemos, a gente precisa entender algumas coisas que primeira coisa, que o mundo é um sistema rebelde e orgulho que busca eliminar Deus e o reino de Deus de tudo e de todos. Porque o mundo jaz no maligno, né? A palavra original aí fala que é controlado. Então o que que acontece? É, nós não nos damos conta de que o mundo ele está sendo controlado por seres espirituais que de alguma maneira eles interferem na vida das pessoas. E essa interferência tem gerado, levado as pessoas ao desespero, porque a gente tem trocado, sempre que a gente faz escolhas na nossa vida, essas escolhas elas repercutem, elas trazem consequências. E aí que a gente tem que ver, como a gente vê, depressão, desânimo, desejo de suicídio, decepção, revolta, mágoa, vingança, ansiedade, desespero, preso ao passado, né, prisão ao passado, medo escolar, solidão, enfim, a pessoa o desânimo, né? Muitas pessoas hoje estão desanimadas com a vida, já estão achando que a sua vida chegou ao final. E a depressão, né? Essa é o mal do século, né? É difícil alguém que não passou por depressão na sua vida. Então, a pessoa vive com a base de um monte de remédio, e todos esses remédios muitas vezes tiram a liberdade da pessoa, tira seu desejo, né? A fuga com namoros inconsequentes que depois geram justamente isso que gera polêmica, né? Gera os abortos, aí começa aquela situação todas. Porque na verdade, é, um pecado gera outro, e esses males, eles são de consequências nefastas na vida da pessoa, entendeu? É, é uma coisa ruim que nós precisamos colocar, né? Desejo de suicídio em pastores, em militar, em adolescentes. É, a decepção, né? A decepção vem sempre de pessoas que você não espera. Essa é a primeira coisa, né? O sonho não realizado, a faculdade, o emprego, você às vezes de repente sonhou aí ter uma vida melhor, ser rico, ter muitas coisas, e de repente nada disso aconteceu, né? A traição, a mágoa, são coisas que trazem pessoa revoltada, vingativa, assuntos mal resolvidos, são coisas, crises, é uma série de situações, né? Mágoa significa água parada. Quer dizer, cada coisa vai acumulando na nossa vida e isso vai trazendo, entre outras coisas, ansiedade, né? Eu sempre digo que a depressão é o excesso de passado, o estresse é o excesso de presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Você está sofrendo e tudo isso, qualquer um deles pode levar a pessoa ao suicídio, né? Vésperas de provas, e muitas vezes a pessoa está desmotivada porque quer ter o seu próprio dinheiro, carregando culpa de porque já está ficando velha, não se casou, não conseguiu ter a profissão que queria, não conseguiu ter a vida financeira e estabilidade, né? Então, tudo isso traz, né? Aí parte para a bebida alcoólica e começa a transferir as suas frustrações para a bebida, para as drogas, né? A violência em família, muitos têm esse problema de violência em família também, esse impacto de violência em família. Então, até vocês vão aproveitando e dizendo para mim como é que está o som, né? É, se tá bom, né? Porque a gente não tem como ouvir o retorno, né? Então, respondam para mim, por favor. Eu agradeço. Vamos aí, ansiedade, pessoa revoltada, traição, decepção, uma série de coisas que podem estar remédios, todas essas coisas, infelizmente, são frutos de coisas que a gente tem na nossa vida, a gente vai passar. Mas a gente precisa entender assim, e tudo isso leva a sua mente para um caminho. E se você não cuidar disso, muitas vezes esse caminho é sem volta. Desespero, drogas de todos os tipos, né? É, vive preso ao passado, né? Muitas pessoas não conseguem viver o presente. Elas estão presas ao passado. É um trauma, são experiências, enfim,
são coisas que ela não consegue mais, trauma por morte, medo vindo de traumas, são coisas, né? Solidão, medo de não se casar, medo de não conseguir realizar seus sonhos. Aí entra a questão de mutilação, né? A mutilação entre adolescentes. Deus quer libertar você. A mensagem do Senhor Jesus Cristo é para isso. Ele fala para não se moldar ao sistema deste mundo. Então, a renovação das nossas mentes, ela é o segredo disso daí, né? Conformado, né? Você não pode tomar a forma, a palavra metamorfo, a palavra como a lagarta, né? Ela se transforma na borboleta, transformar a sua mente. E a renovação, o anacainosis, ele fala de um estado diferente. Você está na hora de permitir a mente nos, quer dizer, algo que vem do seu subconsciente. Então é importante que a gente, para a gente possa conhecer o que a gente falou, chama de BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então o nosso subconsciente, ele, ele é responsável por muitas coisas, aquilo que é mais importante. Se você não renovar, não reprogramar, se você não mudar a maneira de ver as coisas, infelizmente a sua mente vai te levar para depressão, mutilação, e muitas pessoas estão chegando ao suicídio, infelizmente. Então, é, é, como que a gente faz isso? Devo avisar o seguinte, gente, é sempre um processo muito doloroso. Paulo fala aí das dores de parto. Por que é um processo doloroso? Porque você viveu de um sistema. Mudar, como uma pessoa que foi criada num ambiente, de repente ela tem que mudar para outro. Quer dizer, uma coisa, né, foi criada a vida inteira no sítio, vem para a cidade. Até se adaptar vai demorar. Então sempre é assim, né? É, Toda a sua vida ela foi construída com muitas imagens erradas, ruins na sua mente. Mudar isso será um trabalho de parto. Você se acostumou a ver, pensar e agir errado. Mudar isso vai doer. Vai ser uma dor de parto. Não tem jeito. A sua mente, ela está escrava, ela vai resistir, que nem o faraó resistiu aí para libertar o povo hebreu do Egito, entendeu? Se você falha, recomece, lute, você não pode desistir. É, Como é que a gente pode começar a fazer isso, então? Qual que é o processo que a gente tem que... vamos ver se dá para falar de todos eles. Se não der, a gente vai falar do principal. Primeiro, você tem que mudar o modo de visualização das coisas. Mudar o seu modo de ver as coisas. Eu sempre digo isso, é um ensinamento que a gente também recebeu: imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações e ações geram resultados. Esses resultados podem ser bons ou ruins, depende do contexto geral. Então é assim, você tem uma imagem fixa de uma coisa. Eu sou um fracassado, não dá nada, eu não tenho sorte. Então isso, você só pensa nisso. Não dá nada, não tem mais razão de eu viver, eu não sei porquê. Esses pensamentos começam a gerar as palavras, como eu estou falando, dando exemplo. E essas palavras levam você às ações. Aí primeiro vai se mutilar, vai para as drogas, vai para a bebida. E os resultados? Até que a pessoa às vezes acaba fazendo bobagens. Que já começa, é uma sequência. Então, é, você tem que correr atrás. Se você tem um sonho de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar reclamando da vida, não adianta ficar se lastimando. Você tem que ter a sua mente, ela produz como você é, entendeu? Então assim, você pensa uma coisa, você é o seu reflexo. Por isso que você observa que você vive sempre falando as mesmas coisas. Então, você tem que se planejar, tem que tomar uma postura. A palavra de Deus fala de renovar a mente. Então isso, claro, que depende de uma mudança em Cristo Jesus. A gente precisa do Senhor na nossa vida. Não tem como você mudar a mente sem a ajuda do Senhor. Mas você tem que dar o passo importante, entendeu? Se fechou uma porta, procura outra. Há uma forma de você não pode desistir, você tem que enfrentar, tem que aprender. O problema é que a gente começa, porque eu sempre digo isso, e nas últimas mensagens minhas eu vim falando sobre isso. Olha, eu não tenho sorte. Não é questão de ter sorte. O problema é que a gente faz a escolha errada. Nós fazemos muitas escolhas erradas. E nós estamos tendo consequências das escolhas. Olha, eu escolhi coisas. A vida da gente muda. Você faz a escolha para casamento. Tá, se você escolheu a pessoa errada, você sabe o que vai acontecer no seu casamento. Muitos deles nem existem mais. Eu casei por causa disso, por causa... Não. Se você casou, fez a escolha. Como um emprego, como tudo na vida da gente. A gente faz escolhas.
Lamentações 3:21 fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então ele começa fazendo uma mudança de trazer à mente aquilo que lhe dá esperança, aquilo que lhe renova. Então os seus pensamentos, aquilo que você, as suas imagens, elas precisam mudar. Você precisa começar a ver coisas que possam te ajudar. E claro, não tem como você mudar a mente sem a palavra de Deus, né? Quando Deus fala com Abraão, que vai fazer dele, da descendência dele, maior que as estrelas, ele teve que dar uma mente, uma visão para o Abraão, para renovar a mente dele. Então ele falou, olha as estrelas do céu e conta, se você for capaz. Ele mostrou, então quando o Abraão vê as estrelas, meu Deus, não tem como contar isso. Então, o que aconteceu? Ele preferiu crer, mas Deus mudou a visão, porque o Abraão era um homem velho, uma mulher velha. Tiveram um filho, e não tinham filhos ainda. Então Deus dá uma palavra para ele. Era impossível naquele momento. Agora, como é que eu mudo as imagens na minha mente inconsciente? Sozinho. É mais difícil. Sozinho é sempre mais difícil. É impossível? Não. Conheço pessoas que fizeram isso. Inclusive, numa pregação, hoje eu não vou colocar aqui, fala de um exemplo muito famoso que virou um filme, né? Ele virou até um filme em que a pessoa com a mente, ele foi sozinho, ele conseguiu provar, inclusive se tornou, ganhou até prêmio Nobel. Mas isso daí é uma coisa que depende muito. Normalmente, a pessoa vai precisar de uma ajuda, de um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa te ajudar, né? Um pastor, alguém um conselheiro espiritual, alguém que vai passar, acompanhar, que vai te ajudar, que vai dar dicas. Mas em geral, você deve ver que as nossas ações, 5% estão no consciente, 95% estão no inconsciente. Se você acumular as coisas, viver essa região nossa aí, o registro automático da memória, nossa, infelizmente isso daí grava mesmo. É a verdadeira força da mente. Vai gravando as imagens ali, entendeu? A mente inconsciente, ela grava as imagens na sua RAM, registro automático de memória, como no computador. Através do quê? Aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você vive e aquilo que você ouve. O que você lê, você pode selecionar. O que você assiste, você pode selecionar. O que você vive, não dá. Mas você pode escolher algumas coisas. Nem tudo dá. E o que você ouve, mas isso você pode. Então, assim, se as suas leituras são leituras não edificantes, são leituras que não agregam, eu sempre uso essa palavra. Você precisa de coisas que agreguem na sua vida. Lendo, assistindo, ouvindo. A vida vai depender muito das experiências, então isso não tem como você frear, né? A gente infelizmente vai ter experiências boas ou ruins. A gente tem que aprender separar as coisas, entendeu? A gente tem que aprender a separar as coisas. O que você lê? Então começa por aí. Que tipo de coisas você lê? Olha, tem gente que vive com um problema, só lê. Eu vi uma época que a gente estava acompanhando um trabalho com os adolescentes e a gente viu assim, estava todo mundo deprimido, estavam todos com problemas de automutilação. Eles ouviam músicas de rock em que os cantores falavam em suicídio. Então fica difícil, né? Você pensar em alguma mudança. O que você assiste? Então, você assiste programa de terror, programa de assassinato, programa de gente que se mata, programa... Bom, veja bem, a sua mente, ela registra tudo isso. Ela está registrando. Ela está registrando tudo. As experiências de vida aí são a única coisa que a gente não tem como, infelizmente, né? O que você ouve? Bom, tá aí, né? Depende do que você ouve, é aquilo que você vai ser, né? Quais são os tipos de imagens que preciso reprogramar na minha mente inconsciente? As imagens ruins do passado. A primeira coisa começa isso, que a maior parte dos problemas das pessoas estão em relação aos seus passados, né? Que gerou pessoas de família que passou fome, passou necessidade, muita dificuldade, entendeu? Cenas de violência entre os pais, abusos sexuais, infelizmente isso vem aflorando muito atualmente, né? Fome, miséria, divórcio, incesto no relacionamento entre familiares, traição do marido, traição da esposa, traumas, acidentes, mortes, um lugar, uma data, uma rua, um momento. Então, as imagens ruins do presente, de repente a sua situação hoje ela é ruim, você está numa situação financeira muito difícil, você não consegue pensar em nada que possa mudar a sua vida, que possa dar um passo à frente, né? Imagens ruins que exigem perdão, com abuso, infelizmente você vai ter que aprender a perdoar. Tem muitas pessoas que morrem na resistência, mas não perdoam. Infelizmente a gente não tem como corrigir, né, as coisas, né? Porque eu falo, mude o seu modo de visualização. Todas estão gravadas como lixo em sua mente, na RAM.
o registro automático da memória. Então o que acontece? Você precisa lembrar que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados. Resultados, bons ou ruins, vão depender muito de como foram feitos o início de tudo, né? Como eu destruo imagem ruim do meu passado? Primeiro, dando perdão. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, quer dizer, sempre. O perdão, ele é libertador. A questão é que o perdão que ele é mal entendido, eu sofri, fui humilhado, né? Fui humilhada, e ainda tenho que perdoar o canalha? Isso não é justo. O maior beneficiado com o perdão é sempre a pessoa que perdoa. Provavelmente você não saiba disso. O maior beneficiado é quem perdoa, porque a sua mente ela deixa de criar imagens ruins e negativas que adoecem você mesmo, porque estão gravadas em sua mente. Mas pastor, você não está entendendo, eu não quero perdoar. Essa pessoa ela vai sair como com ar de quem venceu. Entenda assim, olha, se você não perdoar, a sua mente ela vai continuar trabalhando contra você, gerando imagens negativas e ruins. Tanto que pode ver que normalmente quando você tem uma pessoa que você não perdoa, você tem dificuldade de encarar a pessoa, você foge dela, você evita, porque o perdão nada mais é, primeiramente, do que libertador para você mesmo. Você mesmo, você é o maior beneficiário. Ou você perdoa de verdade ou você vai sofrer. Se não perdoar, o que acontece? Você vai continuar a viver ruminando mágoas. É como tomar um pouco de veneno todo dia achando que é a pessoa que você não perdoa que vai morrer. Porque é isso que acontece, tá? Não deixe isso matar você. Infelizmente, muitas pessoas acabam adoecendo. Eu vi certa vez, falando de pesquisa, indicando a grande probabilidade de pessoas que não perdoam acabar tendo sérias doenças, entendeu? Você vai fugir dessa pessoa, a mágoa vai continuar matando e a sua mente vai adoecendo com imagens ruins, negativas, especialmente quando você revê a pessoa. Você vê, você ouve a voz, você encontra de alguma maneira, entendeu? Você vai querer sair de tudo quanto lembra a pessoa. Quando é uma pessoa que você tem facilidade para sair, ainda é uma coisa, mas em dado momento você encontrar também, se é da mesma igreja, vai ter que sair da igreja, você tem que mudar de igreja, aí você muda, vai para outra igreja. Se você, às vezes é da família, você não aparece mais, e sempre vai estar envolvido com doenças psicossomáticas, né? Doenças de origem psicológicas. Talvez muitos acabam aí usando o remédio para o resto da vida, entendeu? Ou um longo tempo da vida. Então, você deve compreender sempre isso. O corpo está presente, a mente, passado, presente e futuro. Com excesso de passado na cabeça, entra em depressão. Com excesso de presença, é o estresse. E esse é uma luta e eu posso dizer para vocês. E com excesso de futuro, está preocupado com o futuro, ansiedade. Aí a ansiedade de todos eles podem levar para o mesmo caminho, infelizmente, o caminho ruim, entendeu? As pessoas muitas vezes que não perdoam acabam se refugiando com drogas, cigarro, depende muito da personalidade da pessoa. Basta ouvir o nome da pessoa, vê-la e novas imagens ruins serão criadas na sua mente. É uma escravidão eterna, entendeu? Mágoa mata. E ela destrói. É como... Veja bem, perdão não é questão de sentir. Perdão é uma questão de atitude. Quando você diz assim, eu vou perdoar, eu decido, meu Deus, me dê graça, você vai perdoar. Você precisa realmente se libertar disso. Então você vai ser capaz de encontrar a pessoa, de conversar com a pessoa, e aí não vai ter mais mal nenhum, entendeu? É fácil? Não. O perdão ele gera imagens saudáveis. Essa é a questão. Você olha para a pessoa e você não tem mais o desejo ruim, nem para ela, nem com você, entendeu? A sua mente ela precisa de uma imagem. E você não pode enganar a sua mente. Esse é o problema. Você não tem como enganar a sua mente. O perdão é uma atitude. Então, como eu falei, ele é uma atitude, ele não é um sentimento. Não adianta você ficar esperando sentir vontade. Ele é uma atitude. Quando você decidir, quando você perdoa, é você quem mais ganha a libertação da sua mente. Liberte a sua mente da mágoa. Então, meu jovem, adolescente, é muito fácil de guardar mágoa. Então, é melhor você aprendendo isso, até porque vai se tornar velho e muitas pessoas carregam imagens ruins e falta de perdão. Então, imagens ruins do presente são aquelas que a nossa mente grava. Ler. Você sabe que em algumas cidades a polícia não permite a divulgação do número de suicídios porque influencia e aumenta o suicídio. A leitura da Bíblia é vital para renovar a mente e criar novas imagens. Infelizmente, eu sei que
a geração nossa, especialmente o brasileiro, não gosta de ler, muito menos ler a Bíblia. Assiste o WhatsApp e as redes sociais e muito colaboram para tanto suicídio. E a sua mente grava. A gente vê muito nas redes sociais. Agora existem redes sociais que eu nem tenho acesso, não me inscrevi. E isso tudo acaba gerando, ajudando a aumentar isso, né? As suas experiências, né, são a única que a gente não tem como controlar, porque depende de onde você vai, o que você faz, com quem, então isso é difícil. Você ouve, que tipo de pessoa você mais escuta e conversa? Eu me sinto melhor conversando com pessoas assim. Olha, você precisa ver com quem você conversa. De repente, os seus conselheiros, as pessoas que estão falando as coisas para você, a Bíblia fala que aquele que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro de tolo será destruído. Então muitas pessoas estão destruídas porque as pessoas com quem anda são pessoas que, infelizmente, não ajudam em nada, né? Só leva e só mostra e só ensina coisas erradas, né? Se você passa muito tempo conversando com gente fofoqueira, que vive falando mal da vida dos outros, que vive reclamando de tudo, que vive insatisfeita, mudando de igreja, mudando de lugar, mudando de... É disso que sua mente vai gerar imagens, entendeu? Ou você muda a fonte de geração de imagens, ou não conseguirá renovar, reprogramar a sua mente como a Bíblia ordena. Porque a Bíblia fala de mudança, mas essa mudança exige o quê? Uma mente em Cristo. A sua mente tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo você precisa da palavra de Deus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, a gente procura fazer aquilo que Cristo ordenou que fizesse. Ter a mente dele é procurar fazer aquilo que ele mandou fazer. E uma das coisas que ele mandou fazer foi perdoar, né? Você não pode conhecer a mente de Cristo, mas você pode ter a mente dele. 3 princípios para você ter a mente de Cristo. Abandonar os pensamentos comuns, mundanos, aquilo que acaba ativando as coisas ruins na sua vida. Pensamentos diferentes trazem resultados diferentes. Quanto mais do céu tiver em sua mente, menos da terra ocupa espaço. É uma escolha todo dia. A gente não fala para você viver fora do mundo, fora da realidade que está. Do céu são os princípios do quê? De amor, de paz, de harmonia. De você procurar as coisas corretas. É procurar aquilo que é justo. Paulo fala, destruímos vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, segundo Coríntios 10, 5. Então, essa obediência a Cristo é a única forma de proteção que a gente tem. Conhecer a mente de Cristo é pela palavra de Deus. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, Lucas 24, 4. A palavra nous, né, é a mesma usada em Romanos, que fala do seu inconsciente. Um estudo feito pelo Centro de Engajamento da Bíblia dos Estados Unidos, feito com 40 mil pessoas, quer dizer, uma cidade de Agudos, né? Para ver como as pessoas interagem com as Escrituras, fizeram uma descoberta fantástica. Ler a Bíblia uma vez por semana, um efeito pouco significativo. Uma vez por semana. Cada 7 dias escolher um dia. Ler a Bíblia 2 vezes por semana, um efeito quase que também... Agora, ler a Bíblia 4 vezes por semana, 3 vezes foi bom. Agora, 4 vezes, os efeitos e os impactos na vida das pessoas são radicais. Veja bem, nós estamos falando de mudar a mente. Aqui nessa pesquisa eles estavam fazendo para descobrir como é que as pessoas interagem com a Escritura. Eles não tinham essa intenção. Essa descoberta ela foi acidental. O que eles descobriram? Quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, ela pega lá segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. O que eles descobriram? Sentimento de solidão ele cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos amorosos com filhos cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Alcoolismo, hein? Sentimento de estagnação espiritual 60%. Compartilhamento da fé aumenta 200%. Quer dizer, eles foram fazer uma coisa e descobriram outra. Por quê? Em si, a própria leitura, e aí ainda tem mais uma, né? Há um aumento no discipulado de 230%. As pessoas começam a estar mais envolvidas nos discipulados, no aprendizado, compartilhar. Então isso só isso em si já muda a mentalidade, muda o foco, né? Imprimir em sua mente o que a Bíblia diz que você é. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O problema é que as pessoas falam que são filhos de Deus, mas não conseguem viver como tal. Quer dizer, ainda, por quê? Porque a sua mente ainda é uma mente que não foi transformada, entendeu? Então isso não vai adiantar nada, você vai ter que mudar. Porque vos digo,
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Marcos 11:23. Verbalizar é transformar ou codificar o pensamento fazendo uso das palavras. É o poder de transformar materialmente as coisas, é gerar do invisível, isto é verbalizar, é dizer, é falar. Imagina que você só fala mal de você mesmo. Ah, eu não tenho sorte, nada dá certo comigo. Ah, eu sou assim mesmo, comigo tudo dá errado. Eu já sabia que vai dar errado, eu vou fazer isso que vai dar certo. Quer dizer, você está condicionando. Veja bem, a sua mente, então começa, a imagem que você tem de você é ruim. Os seus pensamentos sobre você são ruins. Você fala, aí as suas ações e o resultado você não pode estranhar. Por quê? Porque você tem que mudar o foco. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Então, o próprio universo foi feito de palavras, meu filho. Então, tudo, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Você está comendo o fruto daquilo que você está falando. Observe o que você tem falado. Olha o que você vai falar. Você amanhece falando, almoça falando e depois vai na digestão, né? Às vezes nem faz digestão direito e vai dormir falando. Então, o que é o foco das suas palavras? Se você só tem falado coisas de doenças, coisas que adoecem, coisas deprimentes, é porque assim estão as imagens na sua vida. A física quântica, ela comprovou através de estudos que se você verbalizar, se você falar positivamente 3 vezes ao dia, durante 60 dias, você muda uma imagem em sua mente e assim constrói uma nova realidade em sua vida. Então você, durante 60 dias, você vai verbalizar, você vai falando coisas diferentes. Veja bem, isso é uma pesquisa científica. Você terá que ir em um lugar mais alto, na presença de Deus. É a oração, né? A oração é... Daniel, pois, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, também antes costumava fazer. Daniel 6:10. Quer dizer, a vida de oração, gente, a física quântica comprova que o fato de você receber a bênção, sua mente cria imagens construtivas e positivas pela sua vida. Então, já começa não só de você orar, mas você receber a oração, né? A oração, além dos dois lados, ela é positiva, das duas formas, né? Se você orar para mudar uma imagem ruim em sua vida, ao menos 3 vezes ao dia, por no mínimo 60 dias, e também receber oração intercessória, uma bênção, né? Ela será mudada com toda certeza. Então, estudos realizados na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e na USP, em São Paulo, comprovaram que quem recebe oração se recupera mais rápido, tem menos complicações pós-cirurgia e tem alta mais rápido. Isso são cientistas que fizeram. Primeiro fizeram nos Estados Unidos, depois resolveram fazer aqui no Brasil. Então veja bem, a ciência está provando o que a Bíblia diz. O poder da confissão. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre as pessoas enfermas, ungindo-as com óleo em nome do Senhor. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Tiago 5:14-16. Então, o que quer dizer isso daí? É o desabafar, né? A palavra exomologel, ela quer dizer revelar a verdade de uma confissão. Quer dizer, você está abrindo o coração. Essa confissão aqui, no sentido, não é que você, alguém, um ser humano, nenhum ser humano tem poder de perdoar ninguém, nem o padre, nem o pastor, ninguém. Quem perdoa é Jesus Cristo. Aqui é o desabafo mesmo. A pessoa chega, ó, eu fiz isso, eu tô assim. Às vezes a gente vê uma pessoa, ela chega para a gente, pastor, o senhor pode me ouvir? A pessoa fala, coloca tudo para fora, fala os erros, como os pecados que fez. Depois ela se sente bem porque ela libertou aquilo. Então ele fala isso, esse poder da confissão, de você. E às vezes as pessoas ficam, mas ele é meu parente. Depende, né? É um pastor, é uma pessoa idônea, é um psicólogo, é um conselheiro idôneo, é uma pessoa que pode ouvir, é um amigo, uma pessoa realmente que você sente firmeza, que pode te ajudar. Então não tem porquê, entendeu? Pastor, pessoa envolvida, nenhum homem pode perdoar seus pecados. A confissão é para ser curado.
tem que andar junto com o arrependido para produzir arrependimento para reproduzir cura. Sua mente agradece. Então, no caso aí é um desabafo mesmo. Você vai botar para fora aquilo que você está sofrendo, né? Às vezes a gente fala com uma pessoa que não pode ajudar, mas só de ouvir, né? A psicóloga Fabiana Bacelar salienta que a busca por um profissional, um pastor, é válida para compartilhar as dificuldades e angústias da alma, falar de sua dor e traumas, as expectativas, o que sente, pois liberta o peso e traz benefícios físicos. Então, eu creio que vai ser muito importante você poder estar pensando assim. Então, o que a gente precisa, o pastoreamento, o cuidado, o desabafo, né? Quando a Bíblia fala de obedecer os pastores, sujeitar-os a eles, não é uma questão de cegueira, é uma questão de que você precisa de orientação. Assim como seus filhos, né? Tem que obedecer os pais, no sentido que os pais vão proteger, vão ajudar, né? O pastor, o psicólogo, né? Um bom pastor que sabe. Quando a gente fala pastor, eu sei que hoje em dia tá muito a coisa está muito depreciada. Eu estou falando, não estou falando daquele cara que pensa que está gravando CD, daquele cara que está fazendo construção, daquele cara que está milionário, cuidando de político. Eu estou falando do pastor, é aquele sujeito que te escuta. Porque pastorear era o relacionamento Jesus adotou para a igreja do pastor que cuida das ovelhas, aquele que escuta, aquele que o que está acontecendo, que te ouve, que, né, você está ali e ele vai ouvir você atentamente, vai te dar um conselho, vai te dar uma orientação. É um exercício diário, gente. Vocês têm que entender isso. A renovação da mente é um exercício diário. Provérbios 14:18 diz assim: o caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança, como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. Então é um exercício diário, é como academia, como quem está estudando para vestibular, para um concurso público, você tem que é diário. Se você pegar só de vez em quando, não vai mudar. Ainda mais porque você está acostumado com coisas erradas. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, Tiago 1:22-23. Então não adianta só escutar, você tem que pôr em prática, porque a tendência, o que é a resistência? Ah, pastor, você não entende, a minha dificuldade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então você gosta, você se acostumou a se justificar. Então você não faz porque você se justifica, você já se travou, entendeu? Ele é um exercício diário. Tem que entender que você tem que pôr em prática. Se você quer mudança, você realmente vai ter que pôr em prática. E depois de admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Né? O texto que eu estava lendo, lá terminando ele. Faça todos os dias, monitore seus pensamentos, anote os seus princípios para não esquecer. Não desista, insista, persista até conseguir. Então, assim, monitore os pensamentos, perceba o que você está pensando, monitore as suas palavras. Veja que de repente você está falando somente coisas. É um exercício diário, gente. É uma coisa que você tem que lutar. Vai ter recaídas, eu sei, mas você não pode desistir. Você tem que chegar. Não fique ruminando palavras de mágoa, de acusação, de falar mal. Não tente ficar mudando os outros. Não seja escravo do seu passado. Prepare-se, dê o perdão, enfim. Liberte-se do vício de falar mal, de criticar, de reclamar, de apontar defeito dos outros, de poder ficar. É uma questão assim. Muda o foco da sua vida. Não adianta ficar reclamando. Oh, não. Você tem sonhos para realizar? Tem profissão? Seja qual seja o seu objetivo, comece a trabalhar com a realidade. Vai estudar, vai procurar emprego, peça ajuda, veja quem pode te ajudar. Você não tem escolha. Você terá que vencer essa batalha na sua vida, na sua mente. Enquanto você não vencer, se você perder essa batalha, é o que acontece com as pessoas. Acabam se deprimindo e acaba. Pessoal, olha, entrou em desespero porque perdeu a batalha. Entendeu? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração em línguas é o único dom do Espírito para consumo próprio do cristão. Então, para aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, as línguas também são, né, 1 Coríntios 14:4 está escrito lá, o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, em muitos momentos isso vai te ajudar. A vitória sobre a batalha em sua mente já é sua, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você tem que crer, você tem que pôr em prática. A gente fez um resumo aqui de uma matéria uma mensagem que a gente publicou em 3 partes, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as fontes da vida. E você vai guardar do quê? Da mágoa. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer na vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na Bíblia, Provérbios 4:23, na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, a gente tem que estar olhando bem isso na nossa vida, entendeu? Tenha bastante cuidado. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente. Guarda bem isso. Para você ter um resultado diferente, terá que fazer algo diferente. O Albert Einstein disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então tá aí. Insanidade. Às vezes você tá malucão, né? Você tá perdendo a razão. Você faz sempre a mesma coisa e quer resultado diferente. Quem tem fé pratica. Quem pratica alcança o seu objetivo. Quem tem fé pratica. Quem pratica alcança o seu objetivo. Princípio do exercício diário. Então, meu jovem, meu moço, moça, um adolescente, você tem muita coisa para viver ainda na vida. Há muita coisa para viver. Então, não se esqueça disso. As imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados que podem ser bons ou ruins, depende. Então você ainda é jovem, você é moço, quem é mesmo aquele que está ouvindo, que é mais de idade, ainda dá para mudar. Tem que mudar as imagens, é o começo. Você muda as imagens mudam os seus pensamentos mudam as palavras que você passa a falar todo dia, e essas palavras vão influenciar a nova maneira de você agir, as suas ações, e você vai colher outros resultados. Se você continuar pensando da mesma forma, porque você mantém foco ainda nas imagens erradas, vai falar sempre as mesmas coisas, e as suas ações vão ser sempre iguais, e os seus resultados não vão mudar. Então isso você precisa ter em mente. Então, os 6 princípios para renovar a mente. Mude o seu modo de visualização. Tenha a mente em Cristo, através da sua palavra. Verbaliza o que você fala, quer dizer, verbalização é o que você fala. Então, começa a monitorar também o que você fala. O poder da oração. A oração é coisa simples, você precisa ter tempo. O poder da confissão. Então, ache alguém, abra o coração, vai. Se tem condição de pagar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, vai lá, não tem problema nenhum. Se não tem, veja um pastor que te atenda de graça. Mas, enfim, mesmo no sistema público tem psicólogos, né? Tem equipe de psicólogos que atendem gratuitamente. Procura, não fica parado sofrendo sozinho. O problema das pessoas é que tem um problema, ela coloca limite e não vai atrás de nada. Ela desiste cedo. Então, fechou uma porta, não deu, nossa semana não deu, comigo dá tudo errado. Cara, é a sua palavra. É isso que você vive falando. Não deu uma semana, mas tem a outra. Insista, persista, não desista. A renovação da mente é um exercício diário. É todo dia, gente. É todo dia. Isso daí como andar, aprender a andar. Para de andar para ver. Fica um ano sem andar. Mas não precisa ter tudo isso, não. Então, assim, essa é o resumo da palavra. Eu espero que possa ter ajudado vocês. Se ajudou, você possa estar abençoando a vida de outras pessoas. Deus abençoe você. Muito obrigado. E o teste, graças a Deus, pelo menos hoje, funcionou. Conseguimos concluir sem nenhum travamento. Então, eu agradeço a você. Compartilha isso com outras pessoas que possam abençoar a sua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E eu faço a oração. Pai Celestial, eu quero orar agora por todos aqueles que vão receber essa mensagem, que estão com a mente, especialmente os jovens, os adolescentes, crianças, meu Deus, mas também os mais velhos, idosos, casados, Senhor, pessoas que estão solteiras, solitárias, pessoas que estão sofrendo com a mente, com depressão, com estresse, com ansiedade, que estão aí com síndrome do pânico, meu Deus, que estão em desespero, em angústia, ansiedade, ansiosos, meu Senhor, meu Deus, esses jovens que estão aí com drogas, com bebida, começando a aprender a beber agora, tá até passando mal, vomitando, meu Deus, tem misericórdia, que estão, ó Senhor, na prostituição, que estão aí buscando refúgio, Senhor, ó Deus, nas coisas erradas, que o Senhor possa ajudá-los, renovar a sua mente, transformar a sua mente, para viver uma vida realmente feliz em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que se faça novo na sua vida, que Deus esteja transformando, renovando a sua vida, ó meu Deus, que o Senhor entre com providência na mente desse jovem, aquele que está buscando ajuda, que não encontrou, Senhor, seja aquele que está tentando aí
não tem condição de pagar, mas está buscando pelo meio público, Senhor, um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, um psiquiatra, que o Senhor abra as portas também. Enfim, meu Deus, provê ajuda para esse homem, para esta mulher, para esse moço, para essa moça, para essa criança, Senhor, que eles possam ser para essa menina, para esse menino, para esse garotão, para essa garotona, que eles sejam abençoados. Ajuda os seus pais, ó meu Deus, dê estrutura, os filhos que estão sofrendo porque os pais se divorciaram, houve confusão, problemas de escândalos sexuais na família, passaram por tragédias, dificuldades financeiras, agressões, Senhor, pancadaria mesmo, pai batendo na mãe, essas cenas de violência, meu Deus, que o Senhor esteja entrando com providência, pedofilia, estupro, ó meu Deus, que o Senhor entra e realiza a sua transformação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Aquele que não fez ainda, se puder fazer, eu peço que me ajude, me siga no YouTube e esteja acionando o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.